Isso, as luminárias mudaram nessa tentativa de recuperação da memória negra aqui no bairro, como você disse agora há pouco. Pode ter parecido confuso para algumas pessoas a remoção dessas luminárias japonesas, mas elas aconteceram depois de muito tempo aqui na Rua dos Aflitos e somente na Rua dos Aflitos. Todas as outras ruas da Liberdade continuam com essas lamparinas tão características. E isso aconteceu porque o bairro da Liberdade surgiu muitos anos antes da chegada dos imigrantes japoneses, né? Ele surgiu no século XVII, como vocês disseram, século XVIII, com os negros escravizados. E muito tempo atrás, né, naquela época, os escravizados, indígenas, pessoas pobres e também criminosos eram enforcados lá na Praça da Liberdade e depois enterrados aqui nesse cemitério que fica ao lado da Capela dos Aflitos, que vocês veem ali no final da rua. Só 2 séculos depois que chegaram os imigrantes japoneses, na década de 60, teve a visita, né, do imperador japonês e por causa dessa visita que as luminárias foram instaladas. Só que para a comunidade negra, as luminárias invisibilizavam parte da cultura negra e também do sofrimento dessas pessoas. Por isso, ontem a gente teve essa remoção. Eu conversei com uma das integrantes da Associação de Amigos, né, da Capela, e ela explica que não teve nenhuma confusão com a comunidade japonesa. E eu conversei também com o Uber Clemente, que fala da importância, né, da troca dessas luminárias. Vamos ouvir. É que não é uma disputa entre os povos negros, né, a cultura negra e a cultura japonesa, né? As duas podem se conversar sem problema algum em relação a esse território. O que a gente não deseja é um apagamento, né, de uma em detrimento à outra. Então, assim, nós precisamos reforçar também que a liberdade, que essa região, que esse território foi, num primeiro momento, ocupado por pessoas negras, foi um território negro, de cultura negra. A partir do momento em que se tira, né, essas luminárias que foram colocadas num lugar que é muito importante para a história, para a cultura negra, aqui da cidade de São Paulo, a gente consegue preservar mais as características originais. Já tô indo. Lembrando, então, né, que essas luminárias só foram retiradas do Beco dos Aflitos, onde tem esse importante monumento, né, às nossas raízes africanas. A Prefeitura aqui de São Paulo disse que substituiu as luminárias depois do pedido de entidades ligadas ao movimento negro e que sempre busca soluções que respeitem a diversidade histórica e cultural da nossa cidade.